A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos, nesse caso, os índios. Existem diversos grupos indígenas no país. Entre os principais estão os Carajás, Bororô, Caigangue e os Yanomamis. No passado, a população desses índios era de quase 2 milhões de pessoas. Os povos africanos foi um grupo humano que sofreu uma migração involuntária, pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos 16 a 19. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo de cana-de-açúcar e do café. Os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos humanos europeus, destacam-se os portugueses, os espanhóis, italianos e alemães. Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar os japoneses, os sírios e os libaneses. Tendo em vista essa diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado só poderia ser uma miscigenação, a qual promoveu uma grande riqueza cultural. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos, na nossa população.